alegria e paz. Estamos juntos em mais um programa Fé e Vida. E o tema é o pecado como um obstáculo à graça de Deus. Então, neste caminho, neste itinerário que nós estamos percorrendo, o tempo quaresmal, somos convidados também a nos libertar daquilo que nos afasta de Deus. E o pecado é esse mal, o mal que adentrou no mundo pela desobediência de um homem. Que Cristo vence o pecado quando ele obedece plenamente à vontade de Deus. Na cruz, o Senhor nos liberta de toda a opressão dos grilhões do pecado. E o que é o pecado realmente? O Catecismo vai nos dar uma definição no parágrafo 18.4.9. Diz que o pecado é uma falta contra a razão, a verdade e a consciência. O pecado desfigura a nossa condição de imagem e semelhança de Deus. E a gente cria uma repulsa pela verdade. Porque o pecado faz com que nós criemos as nossas próprias verdades. Com que a gente relativize a fé. Relativize a própria palavra de Deus. Você já viu que o mundo não prega, né, o pecado, a condição. Diz que você precisa ser feliz com aquilo que você sente, com aquilo que você acha. É uma relativização da própria fé. E o pecado vai contra a consciência. Deus escreveu no coração humano, na consciência humana, as suas leis. É também uma falta de amor verdadeiro a Deus e ao próximo. Observe que o primeiro mandamento é amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Se nós não conseguirmos amar a Deus, não seremos capazes de viver a dimensão do amor ao outro, do amor a si mesmo. O pecado também fere a natureza humana. Antes de chegar a ferir o coração de Deus, ele vai ferir. Ele vai trazer uma consequência humana. Todas as nossas escolhas trazem consequências a nós. Você pode muitas vezes se perguntar, eu já vi alguém se perguntando, por que isso acontece comigo? Por quê? Quantas vezes vemos pessoas culpando Deus pelos seus atos, pelos seus problemas, pelas suas situações, quando na verdade aquela situação é apenas reflexo das suas escolhas. São atos contrários à lei eterna. A lei de Deus inscrita no coração humano. E o Catecismo cita algo muito forte. Ele diz que é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Mas não é aquele amor de si que Jesus convida a amar a Deus e ao próximo com a si mesmo. Não é esse amor de cuidado. É aquilo que muitas vezes nós nos limitamos a nós mesmos, esquecemos do outro, esquecemos de Deus, estamos fechados no individualismo. É disso que ele está falando. Desprezamos Deus e colocamos todas as nossas coisas em primeiro lugar. Mas há uma verdade. Na cruz, Jesus nos redime. Ele carrega todos os nossos pecados. Qual o princípio do pecado? O pecado tem seu princípio na desobediência. E na carta aos Romanos, há um princípio, Romanos 1, vai dizer: trocar a verdade de Deus pela mentira. Adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Temos trocado Deus pelas nossas coisas materiais. Temos colocado pessoas na frente de Deus. Tudo isso é a condição do pecado. Mas quais são as grandes consequências do pecado? A primeira grande consequência, que começa lá no Éden, começa com Adão, a perda dos dons preternaturais. O homem gozava de dons preternaturais. Que dons são esses, Manuel? Da imortalidade,
o homem não sentia dor nem sofrimento. O pecado traz como consequência a morte. O pecado traz como consequência a dor, o sofrimento. Isso não estava no projeto de Deus. Passa a ser pedagogia, porque precisamos aprender com as dores e os sofrimentos, mas isso tem a causa no pecado. Por isso que Jesus abraça o sofrimento. Porque ele já havia abraçado toda a nossa condição pecaminosa, toda a nossa condição frágil. E o catecismo nos ensina uma coisa muito importante, a gente tem que tomar cuidado com certas colocações sobre o pecado. O catecismo vai dizer, 1488, vai dizer o seguinte: aos olhos da fé, nenhum mal é mais grave que o pecado, e nada tem consequências piores para os próprios pecadores, para a igreja e para o mundo inteiro. Não há. Para nós cristãos, nada pior, nada mais grave que o pecado. Também por isso, a carta aos Gálatas vai enumerar uma série de frutos da carne, como a impureza, como a libertinagem. Enfim, são tantos frutos da carne que são gerados das escolhas. Muitas vezes, desobedecer a Deus para obedecer a nossa própria condição humana. E aí, o catecismo vai nos falar dos tipos de pecado, e nós precisamos estar atentos a isso. Manuel, todo pecado é pecado? A igreja nos ensina dois tipos de pecado. Primeiro, o pecado venial. Deixar de subsistir a caridade, embora ofenda e fira. O pecado venial, que nós chamamos de pecados mais leves, de estimação, chama pecado de estimação, pecado do dia a dia. E tem o pecado mortal. O pecado mortal destrói a caridade no coração do homem. Para ver o pecado mortal, precisa haver uma matéria grave, consciência e deliberalidade. Então precisamos estar atentos. O que são os pecados mortais? Tudo aquilo que fere os 10 mandamentos. E é importante entender que os pecados mortais só podem ser perdoados pela absorção sacramental, pelo sacramento da confissão, que nós vamos falar também. O pecado venial é aquele pecado do dia a dia, daquilo que nós vamos deixando como hábito, que vai crescendo e pode se tornar um pecado mortal. Precisamos estar atentos a isso. Por isso precisamos constantemente de reconciliação do sacramento da confissão. E qual o convite de Deus? A nos reconciliarmos. Não deixar com que aquelas atitudes cotidianas pequenininhas se tornem um pecado maior. Busquemos a reconciliação. Reze o Salmo 50. Peça a purificação do Senhor. Peça um coração novo. E busque, sobretudo nesse tempo, uma reconciliação profunda por meio do sacramento da confissão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Bem sei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os meus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Oh,
desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim.